A novela continua. O Flamengo parece que quer aumentar ainda mais a proposta para cima do Cruzeiro com o nome de Caio Jorge. A informação que está circulando é de que o Flamengo poderia, então, colocar uma proposta na mesa de 30 milhões de euros, mais o Cebolinha, né? Se a gente for considerar aí o valor de mercado do Cebolinha, estaria em 7, 8 milhões de euros, então já seria uma proposta 37, 38 milhões de euros. Né? Isso faz parte de uma estratégia do Flamengo de enfraquecimento dos seus rivais nacionais. E é mais ou menos, ou exatamente o que o Bayern de Munique faz na Alemanha. 246 milhões de reais. É dinheiro demais. Nossa, cara, é muita grana, hein? Se você pensa... Eu temo isso por parte do Flamengo. Explique, Guilherme. Como aconteceu com a Arrascaeta. E aí você seduziu o jogador. Você lembra que o Arrascaeta ele nem se apresentou, cara? Sim, ele ficou ficou 3 dias. Fala galera, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo. Peço a você, por favor, que se inscreva no canal e ative o sino, porque agora, galera, a gente vê aqui mais atualizações aí, mais reação da mídia mineira, porque o Flamengo tá muito interessado no Caio Jorge. O Flamengo aumenta a proposta, que já era muito grande, para poder trazer o jogador do Cruzeiro para o Flamengo, o Caio Jorge. A gente vai ver também que o Caio Jorge parece que já aceitou, viu? Já aceitou. Agora vai depender do Cruzeiro, né? Mas você vai ver como a mídia tá desesperada com essa possibilidade do Flamengo ter, né, o Caio Jorge no seu ataque. Créditos na descrição, vamos para o vídeo. Vamos agora. O assunto é ele, Caio Jorge. A gente vai começar o nosso programa hoje mais uma vez. Ontem o assunto foi Caio Jorge, mas as movimentações que vêm acontecendo no mercado da bola, nessa fome do tal do Flamengo, né? A novela continua. O Flamengo parece que quer aumentar ainda mais a proposta para cima do Cruzeiro com o nome de Caio Jorge como o alvo principal da equipe flamenguista, chefe André. Impressionante, né, cara? Ter dinheiro é uma coisa... Deve ser uma coisa impressionante, porque eu não sei como é. O Elton, a informação que está circulando é de que o Flamengo poderia, então, colocar uma proposta na mesa de 30 milhões de euros, mais o Cebolinha, né? Se a gente for considerar aí o valor de mercado do Cebolinha, estaria em 7, 8 milhões de euros, então já seria uma proposta 37, 38 milhões de euros. Né? Isso, porque previamente o Flamengo ofereceu 22 mais o Cebolinha, então o Cebolinha vale 8. Isso. Agora 30 mais o Cebolinha, 38. Cara, é muito dinheiro na mesa, e até eu vi, agora eu vou esquecer quem foi, mas eu acho que foi a ESPN que publicou uma matéria falando que isso faz parte de uma estratégia do Flamengo de enfraquecimento dos seus rivais nacionais. E é mais ou menos, ou exatamente o que o Bayern de Munique faz na Alemanha. Sim. O Bayern de Munique ganha 10 títulos alemães seguidos, né? Quando acontece alguma catástrofe, ele fica na vice-liderança, fica com o segundo lugar. Mas então, assim, o Flamengo tem esse interesse, mesmo já tendo Pedro no time, que é um outro camisa 9, e tá vindo com muita força. Agora, até o nosso grande Guilherme Souza, que hoje está compondo a mesa, nos passou uma informação, né, de um jornalista estrangeiro de que o Real Madrid poderia entrar na parada. Já teve aquela história do West Ham também, que fez uma proposta ali de empréstimo com obrigação de compra. Quem sabe o Cruzeiro tendo aí um time de fora para, caso entenda que as cifras são interessantes, poder não reforçar um rival nacional. Então tá essa questão colocada, mas de fato é muito dinheiro. 30 milhões mais Cebolinha é uma proposta bem importante. Tentadora. Luiz Costa, que alegria ter boa você tarde, aqui com a gente. boa Que tarde. alegria. Bom dia ainda, rapaz. Ainda bom dia. Cara, eu cheguei aqui falando boa tarde, me corrigiram, eu comecei de novo no boa tarde. Cara, Bom tá tão dia. quente que parece que é a tarde. isso. Já tá meio-dia, né? Não, bom dia a todos. Que satisfação ter você aqui, satisfação viu? é Direto minha. do Deus me dibre Isso. aqui pro Band News na área. Muito obrigado pelo convite. Sempre que quiserem, é só mandar mensagem. Cara, ô Eltinho, tava até dando uma olhada aqui. 38 milhões de euros na cotação de agora do euro. Cara, 246 milhões de reais. É dinheiro demais. Nossa, cara, é muita grana, hein? Se você pensar só na questão dos 30 milhões mais o Cebolinha, só os 30 milhões dá 194 milhões de reais. Já E pagou dinheiro, 40 na época, né? Já E ainda tem um acréscimo, né? São 7 milhões mais 1 milhão que o Cruzeiro tinha que pagar. E eu entendo, tá? Quando principalmente o torcedor falar, mas vai reforçar um rival. Cara, eu entendo, mas o problema é que a proposta até agora, né, que parece que tem, é a do Flamengo. Eu tenho certeza que se
se o Pedrinho decidir pela venda, né, pela saída do Caio Jorge, né, a preferência dele seria vender para o mercado externo, né? Isso aí todo mundo sabe. Agora, se a proposta maior que chegar for a do Flamengo, aí, amigo, é a que tem, né? Assim, e futebol é muito dinâmico, né? A gente sabe que futebol é muito dinâmico. O Caio Jorge é um baita jogador, fez uma temporada absurda pelo Cruzeiro agora em 25. Mas assim, e se começa o ano de 26 numa marcha um pouquinho mais lenta, sabe? Não começa na mesma velocidade. A gente já viu também, né, que alguns clubes preferem não negociar o jogador. Ah, não, ele vai valorizar numa Libertadores, vai valorizar numa Copa do Mundo, do Atlético mesmo, em 14, com o Jô, né? A gente vai lembrar que naquela época, acho que no Calil, ele não quis negociar o Jô, porque o Jô ia disputar a Copa do Mundo, ele falou, não, vai valorizar na Copa do Mundo. Aquela de 14, a gente viu o que aconteceu, e o Jô de propostas altas saiu para um valor muito baixo para o mercado árabe, se eu não me engano. Foi. Então, assim, cara, futebol é muito dinâmico, né? Eu tenho certeza que o Cruzeirense não quer perder o Caio Jorge, mas, cara, 246 milhões, dá pra brincar, viu? Dá pra ir no mercado, é aquela hora que pra quem gosta de jogar ali um videogame, sabe? Você tem 246 milhões pra contratar, dá pra trazer jogador de qualidade, tá? Agora, eu temo por uma coisa, eu temo por uma proposta direto ao Caio no salário. Eu temo isso por parte do Flamengo. Explique, Guilherme. Como aconteceu com a Arrascaeta. E aí você seduziu o jogador. Você lembra que o Arrascaeta ele nem se apresentou, cara? Sim, ele ficou 3 dias. Ficou 3 dias sem aparecer na bola. Não tô dizendo que o Caio vai fazer isso não, mas eu temo por uma proposta boa pra ele, individual. Oferecer aí 2,5 milhões pro cara. Cara, eu acho que e ele acabar forçando, né? Eu acho que o Caio Jorge de forma alguma vai se negar a ir ao Flamengo. Se a proposta agradar o Cruzeiro, o Caio Jorge vai sentar com o Flamengo, negociar e acertar a transferência. Eu não acho que isso vai ser nenhum tipo de impeditivo. Mas eu não acredito no movimento contrário. E isso eu tô falando, assim, principalmente pelo comportamento, pela postura do Caio Jorge. É meio complicado falar esse tipo de coisa, né? Porque, assim, eu não frequento a casa do Caio Jorge, não sou amigo dele, né? Eu entrevistei algumas vezes. Mas ele é um cara que ele é até acima da média o tanto que ele gosta de jogar no Cruzeiro. Ou pelo menos que ele transparece isso, né? Então, assim, eu acho que ele é um jogo... Inclusive, ele teve proposta do Zenit, não quis ir. Eu acho que ele é um cara que tem consciência de que ele ainda é jovem, de que ele ainda tem possibilidade de seleção brasileira, de mercados interessantes, e que ele não sairia para qualquer mercado. Não sei se ele iria para o mundo árabe, se ele iria para a Rússia, ele já falou que não. Mas para o Flamengo eu já acho que é interessante. Não sei se ele forçaria, mesmo com um salário maior, até porque ele teve reajuste recentemente. Acho que ele tem um bom salário e tem boas condições no Cruzeiro, onde ele é, pelo menos em tese, titular absoluto e o dono da camisa 9. Agora, essa informação que apareceu aí sobre essa questão, até o Guilherme tem esse trabalho de apuração, ele tem boas fontes, sempre busca estar antenado ao mercado. De onde que surgiu essa informação? Quando que surgiu? Foi de ontem para hoje essa nova informação de que o Real Madrid estaria disposto a bater na porta do Cruzeiro? Que você... Pega o nome do jornalista aí. Eu não sei se pronuncia assim não, é Rudi Galletti, ou Galletti. Pode ser Galletti. Ele deu essa informação de que além do Flamengo, o Real Madrid monitora o Caio Jorge e também o Ryan do Vasco. Então tá aí, então o Real Madrid também entrando na jogada, né? Então mostra que o nome do Caio Jorge tá em alta, né? Um jogador que se destacou, artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos campeonatos mais difíceis do mundo. E da Copa do Brasil. E da Copa do Brasil. Então, ele foi o artilheiro da temporada, né? Dos dois principais campeonatos que o Brasil tem, o Caio Jorge foi artilheiro. Era natural a gente estar acompanhando esse tipo de situação. É um problema bom, né? É um problema bom. O que mostra, o que aparentemente tem mostrado pelas declarações do Pedrinho, ou pela declaração do Pedrinho, quando ele é incisivo no valor de colocar, 50 milhões. Aí ele sai, né? O Pedrinho, e ontem a gente falou, esse é um não educado. É um não educado. Ele fala assim, não quero. Coloquei o preço de 50 milhões e ninguém vai bater na porta por esse preço. Com o passar das horas, depois dessas declarações do Pedrinho, a gente nota que existe possibilidade até de aumento dessa carga, né? Que as informações que vêm do Rio de Janeiro é que o Flamengo está disposto até em aumentar os cifrões, que ele tinha colocado 30, como a gente começou aqui o programa falando, mais um jogador. O Cebolinha. O Cebolinha.
Cruzeiro já demonstrou interesse em outras oportunidades do Luiz Araújo, né? Luiz Araújo era um nome que interessava o Cruzeiro. Eu não sei que se esse nome, que é um nome que é do agrado do Tite também, é do agrado do Cruzeiro, porque o Cruzeiro na temporada passada foi ter um pedido do Leonardo Jardim. O único nome que o Leonardo Jardim falou quando chegou ao Cruzeiro foi no Luiz Araújo, que quase deu negócio. E o Matheus Pereira iria pro Flamengo. Quase deu negócio com o Luiz Araújo, desculpa. E depois o Flamengo fechou as portas, não deu certo. E aí veio o Wanderson. E aí foi que vem o Wanderson pro Cruzeiro. Era um jogador que agradava o Leonardo Jardim pelas características, mas não foi um nome apontado pelo Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, o único nome que ele apontou no Brasil, que ele precisava de um ponto, de um jogador rápido, incisivo, ele pegou e não, é o Luiz Araújo. Aí eu pergunto pra vocês, e se na mesa for colocado o Luiz Araújo e não o Cebolinha? Mais 30. Mais 30. Será que mudaria? Eu fecharia. Eu tava até dando uma olhada aqui, eles têm a mesma idade, né? 29 anos, o Cebolinha e também o Luiz Araújo. O Luiz é bem mais jogador. Cara, assim, de potencial do que a gente já viu, eu acho o Cebolinha mais jogador, tá? Do que o Luiz? Do que na o Luiz fase atual que o Luiz... Então, é aí que é o ponto. Assim, do que a gente já viu, eu acho que o melhor do Cebolinha foi melhor do que o melhor do Luiz Araújo. Sem dúvida. O Prime, né? Só que tem quanto tempo isso? E assim, o problema do Cebolinha, cara, o Cebolinha pra mim é bom jogador, tá? Pensando em futebol brasileiro, então, eu acho que seria, pra qualquer clube, seria uma grande contratação. Cara, só que o Cebolinha vem de 2 anos com lesões também, né? Então, assim, eu acho que o grande problema, porque assim, essa avaliação que se coloca hoje no Cebolinha de 8 milhões de euros, esse valor, ele é muito em consideração pelo que ele não vem conseguindo jogar. Porque é um jogador que a gente sabe que se tivesse... É mais caro, ele né? seria mais caro que isso. É um jogador que, pelo que ele pode jogar, ele seria mais caro. Só que assim, cara, é um cara que vem convivendo com muitas lesões, sabe? Então assim, a gente sabe, o departamento de saúde do Cruzeiro é muito bom. Mas será se o Cebolinha consegue ter uma sequência? Porque é um jogador que chegaria pro Cruzeiro pra ser titular absoluto, né? Você não contrata um Everton Cebolinha pra ele disputar a posição. Na minha opinião, no finalzinho do jogo, fazer uma fumaça, na minha opinião, é um cara que seria titular. Sim. Só que ele, pra ser titular, ele tem que aguentar. A gente sabe Eu acho como que é o os futebol dois brasileiro. seriam titulares no Também Cruzeiro. acho. Não, então assim, hoje, depois de tudo que eu falei, hoje eu prefiro o Luiz Araújo. Porque é um cara que não vem convivendo com tantas lesões como é o caso do Cebolinha. Mesmo achando que o melhor do Cebolinha é melhor que o do Luiz Araújo, sabe? Agora, o Cruzeiro tem que definir a situação do Gabigol. Porque se ele perde o Caio Jorge, ele vai ter que ir ao mercado, né? Se o Gabigol não ficar. Cara, será que essa questão do Gabigol também... Eu acho assim, todas essas questões estão passando muito pelo Tite. Inclusive a do Gabigol. Eu tenho a impressão de que o Tite... Ninguém vai falar isso publicamente, mas... O Tite não trabalha com o Gabigol. Mas eu tenho essa impressão. O Andrezão, e aí a informação, tá? O salário é muito pesado. Muito, claro. O salário é superior a 2 milhões, o líquido. Já com comissões, Sim. com impostos, tudo descontado. Já é superior a 2 milhões. Então, já aconteceram conversas com o Santos, até com o Alexandre Matos, né? Pra poder reduzir isso. Ó, Gabigol, você tira 1 milhão aqui, né? Passa a ganhar 1 em alguma coisa, aí dá pro Santos pagar, né? Já vem pagando o Neymar. Não topou. Então, nesse momento, ó, hoje dia 30 de dezembro, 11h20, o Gabigol vai se reapresentar. Acho que é possível. Nesse momento, essa é a decisão. Acho que o Cruzeiro tá cozinhando essa história pra ver se aparece algo melhor, né? Até circulou aí que... Mas ele não quer ir pro exterior, quem esse no é o Brasil problema, vai né? pagar? Teria que... Algo que chegaria no valor que ele ganha pela temporada que ele fez é difícil, né? Então, será que essa questão do Cruzeiro pagar parte do salário... O Cruzeiro não quer. Vai entrar na mesa? Se o Cruzeiro não conseguir nada, em algum momento... Tem que entrar, Gui. Numa hora vai ter que entrar. Como que vai ficar com um jogador insatisfeito no clube? Eu tô 100% com o Andrezão. Acho que o Tite não aceita. O Tite não quer utilizar. Eu também acho. Será que os dois vão fazer as pazes? No futebol, eu né, acho tudo mas se muito sabe. pouco Olha só, provável. a nossa enquete hoje, o Tá Matheus, bombando. sempre criativo, ele pegou e colocou: o Cruzeiro deve vender Caio Jorge por 50 milhões, que dá uma bagatela absurda de reais, milhões de euros, né? Ou segurá-lo para Libertadores. Aí tá a turma. Até agora, 59% tá no vende, é recorde.
e 41% fica. É craque e decisivo. 323 milhões de reais. 323 milhões de reais, Cara, né? aí- É muita grana. Não, 50. É tipo No você... caso do Cruzeiro, não é nem recorde, é Ô, muito ô, recorde. Andrezão, A cê- maior venda da história do Cruzeiro Sim. deve ser o quê? Giovani por 18? Eu acho que sim. Arrascaeta por 18? Você O tem Fábio Júnior foi quanto? 20 milhões? Não foi 20 milhões o Fábio Júnior, não? Lá Fábio pra Júnior, Roma, se eu não me engano, 15. Foi alta Acho também. que A foi do Fábio 18 Júnior foi bem também. alta. tá falando que todo mundo é 18 também. Pois é, galera, é isso aí. E agora com essas informações cresce ainda mais, né? Aquela questão de que o Caio Jorge pode acabar pintando sim no Flamengo, né? O Flamengo tá disposto de fato a tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, né? É um jogador que ninguém contesta, fez uma temporada absurda. E é um jogador que iria encaixar perfeitamente no estilo de jogo do Felipe Luiz, cara. Eu acho até que ele tem muita possibilidade de ser titular. Muita possibilidade. Eu acho muito mais provável do Felipe Luiz colocar ele de titular do que o Pedro, né? Porque se enquadra mais no seu estilo. É um cara que é mais rápido que o Pedro. Na questão tática, ele poderia ser mais usado, né? Mais bem utilizado. Então seria perfeito. Só que a questão é que o Cruzeiro tá fazendo jogo duro. Mas o Flamengo já ofereceu aí, cara, 30 milhões. Mas o Cebolinha é muita coisa. Eles estão pedindo 50, né? Vamos supor que 30 milhões e o Cebolinha vale, sei lá, 8 a 10 milhões. Já chegou uns 40 já. Eu não sei se o Pedrinho vai aceitar, né? Se ele vai recusar também tudo isso. É muita coisa. Eu acredito que tem muita chance dele acabar aceitando. E o Caio Jorge com certeza vai querer, né? A informação que tem é que ele não vai forçar. Também nem acho certo, né? Fazer isso. Forçar uma saída, né, de um clube. Acho que é muito feio para qualquer jogador, mesmo que ele queira. Né, ter que ser grato de fato ao time que paga o salário dele, que escolheu ele. Se não fosse o Cruzeiro também, ele não estaria onde ele está. Mas ele também não pode recusar uma proposta de um time que está muito melhor nesse momento do que o Cruzeiro, né, que é o Flamengo. Não apenas briga por títulos, mas vence. Ele conseguiria ter uma visibilidade muito maior. Ele poderia ser um jogador muito maior do que ele é se ele conquistar mais títulos com o Flamengo, né? Então eu acho que tudo isso passa pela cabeça dele, né? Ele receberia, obviamente, mais, que o Flamengo é um clube que tem mais dinheiro que o Cruzeiro. Então o jogador pensa nisso, mas ele não vai forçar, né? Eu acho que vai depender muito do Flamengo, mas também não acharia correto o Flamengo fazer loucuras. Ele não vai fazer loucuras. Mas se pensar bem, né? Se ele compra o Caio Jorge, ele ganha uma peça fundamental e ele enfraquece o Cruzeiro. Isso é verdade. Isso poderia ser muito bom, né? Para o cenário do Flamengo, né? Tendo em vista esse ponto de vista. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês. Deixa a tua opinião nos comentários. Se você concorda com a contratação dele ou não. O que é que você acha aí do Caio Jorge vestindo a camisa do Flamengo. Certo? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.